E aí a gente parte para o último ponto, né, da comunicação. Eu vou colocar aqui a abertura ao humano, né? Vamos ver aí o pensamento crítico junguiano em cima disso. Nessa última parte, eu quis abrir uma questão, assim como as outras, mas eu acho que é uma questão até polêmica, em certo sentido, né? O sucesso da clínica, ele depende do emergir da transferência. E aí a gente vai ver uma abertura ao humano nesse pensamento crítico junguiano. Na minha leitura, né, e na minha opinião, o sucesso depender do emergir da transferência, né, não depende, pois é a relação verdadeira, humana, não aparente e não projetiva que traz benefícios curativos ao analisante, que dá a ele autonomia para ser. Claro, né, que se a transferência emergir, o sucesso ele vai depender da dissolução dessas projeções, o que a gente chama ali em cima de terapia da transferência, que a gente chamou ali no slide anterior dessa terapia da transferência, né? A terapia da transferência, a maneira de lidar com esse problema é dissolvendo esse ato de projetar para alcançar uma conscienciosidade desse conteúdo do analisante, para que assim ele consiga distinguir si mesmo do outro, do analista, se relacionar com ele de maneira humana, comprometida e responsável. E para isso, o analista ele vai ter que atentar, né, só repetindo um pouco essas características impessoais, arquetípicas que podem estar ali balizando a relação, por mais humana que ela se aparente, né, para que assim o analisante, por fim, ele relacione consigo mesmo, com essas imagens e seu sentido simbólico, e não com o outro. É isso que é viver a própria vida, né, para o Jung. Então, mesmo que a transferência ela possa ser inevitável, e a característica, né, o emergir da transferência, uma característica de uma análise que se aprofunda, como o Jung trata, o sucesso da análise depende de uma exigência, na minha leitura, que ultrapassa mesmo a transferência, e que se trata de uma demanda anterior à transferência ocorrer, e que ultrapassa ela, né, que aqui se concentra, né, numa crítica de Jung, tanto à psicanálise quanto ao tratamento médico da sua época, que é a demanda a da relação humana com o analisante. É uma relação que humaniza, que emancipa, que vê o indivíduo para além da patologia. E essa exigência, cito Jung, do paciente de se relacionar com o ser humano em respeito à posição individual, é essa relação de pessoa a pessoa que é a pedra de toque de toda análise. Um compromisso, Jung diz, oposto aos grilhões da transferência, que é uma relação aparente. Então, a psicoterapia, ela se torna um espaço em que o analisante ensaia seus primeiros passos em vista de uma vida plena de sentido, o seu próprio valor de individualidade única, capaz de se adaptar ao externo e também ao seu interior. Portanto, a influência ali, o sucesso da clínica, ele depende mais da postura pessoal do analista, cito Jung, de cercar de cuidados e alimentar o broto que quer crescer, até tornar-se finalmente capaz de desempenhar o seu papel dentro da totalidade da alma, do que o emergir da transferência. Né? O que eu pretendo dizer é que há uma meta além, que há uma meta também por trás do acontecimento transferencial, e é para esse objetivo que pretendemos, enquanto terapeutas, prosperar.